Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade, hoje estou aqui com meu parceiro aqui, Gleison Alves. Se apresente aí, Gleison, mostrando todo o seu amor agora essa outra banda e com esse disco aí. Fala aí pessoal, tudo bom? Gleison aqui na área. Obrigado aí, Jorge, mais uma vez. Hoje falando de uma banda que eu curto pra caramba, com um convidado especialíssimo, né? Se esses dias atrás eu falei que a gente estava no Pod Discos na mesa, hoje acho que podemos dizer que somos os prisioneiros do Pod Disco. Felipe na área com a gente. Pois é, então. Aí, se apresente aí, Felipe, novamente, do grande Prisioneiros do Rock. Já tinha participado já umas 2 vezes já. E sempre uma honra participando. Agora, não falando de Legião, e sim de uma banda internacional, no caso, né? Então, fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Muito legal estar aqui com vocês novamente, Jorge. Eu sempre digo que é um orgulho gravar com você, porque você é o menino prodígio dos podcasts. Daqui a 20 anos você vai estar fazendo sucesso. Aí eu vou falar que eu participei do começo do Pod Discos. Então isso é muito legal, ainda mais o lado do Gleison, que é um cara que eu acho muito legal. Saca pra caramba, a gente está sempre conversando ali nos grupos do WhatsApp. Então, cara, tô aqui para escutar e para aprender. Nem sei que disco a gente vai falar hoje, cara. Nem conheço essa banda que vocês comentaram, não, brincadeira. Eu acho que você veio pra dar aula. A gente tá aqui só pra acompanhar. Você veio assim do susto, né? Veio no susto. Não foi que nem foi que nem o Pretty Boy Floyd, né? Por exemplo, né? Por aí, cara. Eu escutei agora do carro vindo pra casa. Por amor. Né? Por amor. Enfim. Prazerzaço ter você aqui, Felipe. Assim, nós que acompanhamos ali como se diz, né, a podosfera, é uma das referências que a gente tem aí para tentar fazer o melhor possível aqui, falando de coisas que a gente gosta. Não, cara, tanta gente boa para você seguir, faz isso não. Então, pessoal, hoje vamos falar então do grande disco que está completando 40 anos nesse ano de 2025, o Love do The Cult. Então, já pergunto já pro Felipe aqui de cara, como que você conheceu o The Cult e qual foi a sua primeira audição ao Love? Bom, eu conheci o The Cult justamente com Love, nos 86, 87, por aí, essas músicas começaram a tocar no rádio aqui em Brasília, e eu lembro que foi uma surpresa muito grande, porque era um período que eu estava começando a escutar bandas de post-punk, e o Love conseguia ao mesmo tempo trazer uma coisa familiar e trazer algo que para mim na época não era um som que eu gostava muito. Eu não escutava hard rock quando estava começando a adolescência. Eu escutava muita banda brasileira e escutava as bandas vindas principalmente da Inglaterra, que tinham esse som um pouco sombrio, um pouco gótico, bem calcado no post-punk mesmo, como The Cure, como Bauhaus, como Smiths, que também é uma banda indie inglesa. E eu percebia no The Cult, no Love, essa combinação de guitarras muito presentes, um guitarrista que era um grande criador de riffs, que solava, que não é uma coisa tão comum assim para as bandas de post-punk, ter solos mais trabalhados, mas havia ali uma atmosfera mais sombria, havia ainda um resquício do gótico que depois eu descobri que eles começaram com isso bem presente na carreira. O Cult era uma banda basicamente gótica mesmo ali, quando começou ainda com outro nome, né, com Southern Death Cult, depois Death Cult. O primeiro disco como Cult mesmo, que é o Dreamtime, tem muito dessa sonoridade mais atmosférica, mais sombria. Então esse disco aqui, que é o segundo, ele faz a clássica transição do som de uma banda, né? E a gente está sempre comentando, esse é um disco de transição, um disco de mudança. Por que a gente está sempre falando isso? Porque são discos que se transformam em marcos, né? São discos que ficam importantes para a história do rock. É justamente nesses momentos em que você está conhecendo um potencial de uma banda e ela vai se destacar e ela vai influenciar os ouvintes, vai influenciar gerações aí, né? Então é o momento em que a gente tem
um flerte aberto com rock clássico, né, com a psicodelia e com rock e com hard rock setentista, mas sem abandonar completamente essa atmosfera sombria que o Cult tinha inicialmente. Então, Gleison, agora eu te pergunto, então, qual a sua relação com o Cult e com o Love? Cara, eu cheguei no Cult bem depois. Se o Felipe falou em 86 eu tava, sei lá, aprendendo a andar, não, acho que eu já sabia andar nessa época. Mas eu fui conhecer o Cult muito depois. Eu fui conhecer lá em 2008, quando eles tinham lançado o Born Into This e vieram pro Brasil. E aí uma amiga minha me convidou para ir no show, eles iam fazer um show aqui em Curitiba. E ela falou assim, vai ter um show do The Cult aqui em Curitiba, e eu vou sozinha, você não quer ir comigo? E eu falei, putz, eu não sei se eu conheço. Daí ela falou assim, eu vou te mandar umas músicas aí, você ouve, e aí já vai se preparando pro show. Eu falei, tá bom. Me mandou lá naquela época a gente não falava playlist, né, mas ela me mandou algumas músicas que era pra gente uma playlist, que era basicamente aquela coletânea Pure Cult. E eu falei, pô, legal, curti pra caramba o som, descobri que eu já conhecia uma das músicas, que é desse disco, né, que é do Love, e eu falei assim, eu só conheço uma música desse disco, mas vamos lá, naquela época era mais barato ir em show, né, então você podia arriscar ir nos shows que você não conhecesse e acabava curtindo. Eu lembro que tava vazio, assim, porque pouca gente conhecia, de fato, a banda por aqui. Então foi um show que eu curti bastante. Eu tenho uma história, inclusive, né, que eu sou, assim, muito alto, né, tenho 1,70 m, então eu sou gigante, né, e tinha um cara de uns 2 metros, 1,90 m, sei lá, atrás de mim, e quando terminou o show, o baterista jogou a baqueta e eu peguei. Só que o cara de trás também pegou. E aí ele saiu me arrastando, porque os dois queriam ficar com a baqueta, ninguém queria soltar, até que uma hora eu falei assim, bom, tá, leva, vai embora, que essa batalha eu não vou ganhar de jeito nenhum. E depois do show, é aquele negócio, né, você vai no show, você não conhece a banda, você pira no som, porque ao vivo o som do The Cult é muito bom, né, e aí, cara, foi um looping de ouvir, daí eu fui buscando os discos. O Love não foi o primeiro, né? O primeiro disco que eu tive acesso foi o do Bode, né? Que a gente fala. E o Love foi o segundo disco. E, cara, mas assim, putz, você percebe o quanto a banda muda de um disco para o outro, mas você consegue reconhecer que é sempre a mesma banda. Por mais que alguns integrantes alterem, mas você consegue perceber que o som da banda ele tem uma característica própria. E eu curti pra caramba, assim, a gente vai acabar falando no faixa a faixa alguns detalhes de música, mas eu lembro que teve algumas músicas que no show me chamaram muita atenção, e aí eu fiquei pirando, falei, cara, que legal, e assim, nessa época eu já ouvia Kiss, e eu coloquei assim como a segunda banda, e fiquei Kiss e The Cult, Kiss e The Cult, Kiss e The Cult, eu ficava trocando de uma pra outra bastante nessa época, mas foi ali em 2008 que eu conheci a banda. Legal, então, agora minha relação é bem menor que vocês, porque obviamente eu sou bem mais novo que vocês, então se um conheceu em 86, o outro conheceu no ano que eu nasci em 2008, olha isso, olha que coisa, né, então. Aí, cara, vou te dizer, cara, com o Cult, cara, eu não lembro de muita coisa, cara, vou te dizer, assim, vou dizer que o primeiro contato de disco que eu tive foi o Ceremony, que é um disco até mais pesado, mais hard rock, enfim, né? E aí eu fui atrás, né, era o Sonic Temple, que também é um disco bem conceituado também, curti bastante, enfim. O Love acho que foi um dos... Assim, eu não vou dizer que foi um dos últimos, porque um dos últimos que eu ouvi, obviamente, são aqueles mais atuais, né? Então, eu já vou falar um pouco da ficha técnica aqui do disco aqui. O Love é o segundo álbum de estúdio da banda, lançado em 18 de outubro de 1985 pela Bangers Banquet Records, gravado entre julho até agosto de 85 nos estúdios Jacobs em Farnham e Olympic em Londres, e produzido por Steve Brown. E teve 3 singles: She Sells Sanctuary, lançado em 17 de maio de 85, antes do disco; Rain, lançado em 27 de setembro de 85, e Revolution, lançado em 22 de novembro de 1985.
né? E como o Felipe mesmo tava falando sobre que a banda era bem diferente, tinha um nome diferente, né? Era Southern Death Cult. Depois eles mudaram pra Death Cult, né? Só ficou assim, Death Cult, quando... Isso até Posso quando... mostrar uma coisa pra vocês falando sobre isso? Mostra. Conhece? Olha isso. Olha aí, que legal, cara. Deixa eu tirar aqui que ele tá. Acabou desfocando. Esse aqui eu consegui por um acaso enorme. O meu do Love não tá aqui, mas o Southern Death Cult eu achei numa dessas passagens por aí. Aí depois, quando o Billy Duff entrou na banda, que foi lá pra 83, aí eles reduziram pra Death Cult, que depois foi alterado lá pra apenas The Cult em janeiro de 84. E aí, em 31 de agosto, eles lançam, em 1984, o Dreamtime, que é o primeiro disco, no caso. E teve um single que fez um grande sucesso nas paradas indie britânica, que é a Spirit Walker, que ficou em número 1 nas paradas. E depois, em maio de 85, eles lançam o single She Sells Sanctuary, que alcançou o 15º lugar no Reino Unido e permaneceu 23 semanas no top 100. E esse disco tem a polêmica troca de baterista. Isso aí, né? Que Felipe, se dá pra contar pra alguma coisa aí, o que tem mais a dizer sobre essa troca? Se eu não me engano, o baterista deles era de Serra Leoa e ele estava sem visto de permanência na Inglaterra e ele foi deportado. E aí eles chamaram o Nigel Preston para tocar na banda. Isso no primeiro pro segundo disco. Isso eu tô lembrando de cabeça, cara. Eu não tinha estudado essa parte novamente agora pra gente fazer esse episódio. Tô lembrando dessa história. É isso mesmo? Você tinha visto, cara? Então, que na verdade era o Nigel Preston que foi mandado embora e que eles botaram um baterista do Big Country, que é o Mark Brezzik. Não, mas... Assim, né? Isso, é o Mark Brezzik. O Nigel Preston tocou She Sells Sanctuary e duas músicas que não estão no disco, né? É Number 13 e The Snake. Exatamente. Que o grande hit da banda ele tocou, mas assim, o resto... Que ela sai antes, né? Exatamente. Como saiu antes do disco, aí ele conseguiu gravar. E assim, mas aí também o Mark, ele substituiu... não, mas eu tô falando... Esse cara era mais antigo, então, né, cara? Que o Nigel Preston já entrou no lugar dele, então. Esse que perdeu, não tinha visto. Não é isso? Agora eu não lembro. Aí, agora estão improvisando. Tudo bem, né? Provavelmente o baterista do primeiro disco, então. Não, ele tocou no primeiro disco. Deixa eu ver no Death Cult aqui. Deixa eu ver aqui. É Ray Mondo, isso mesmo, cara. Ray Mondo, que era de Serra Leoa e saiu pra entrar o Nigel Preston. Pô, não falei besteira, cara, só ri a época. Não inventei. Tá tudo certo. Só não inventei história, cara. Então, mas aí o Mark, ele conseguiu, não só substituiu o Nigel Preston, mas ele também participou do clipe da She Sells Sanctuary e participou do clipe. Que inclusive é bem parecido depois quando eu fui ver que o Matt Sorum lá, ele não gravou nada com o The Cult, ele só participou de clipe do Sonic Temple. Tô curioso, entendeu? É quase a mesma coisa que teve isso aí na época. E no Electric já não é nenhum dos dois mais, né? É o Les Warner. Exatamente. Já tá na bateria, né? Então realmente o Preston fica esse períodozinho e o Mark menos ainda, né? Acho que o baterista que durou mais tempo é o Tempesta, que tá até hoje, né? Exatamente, mano. Enfim. Aí, já falando um pouco da crítica e recepção do álbum aqui, o álbum representou o sucesso comercial da banda, alcançando o 4º lugar no Reino Unido e permanecendo na parada por 22 semanas. E produziu 3 singles no top 40 no Reino Unido, que é She Sells Sanctuary, Rain e Revolution. E foi lançado em quase 30 países e vendeu em cerca de 2,5 milhões de cópias. Então, não é pouca coisa, não, esse disco aí. Que eu já pergunto pra vocês dois. Pra vocês, é o melhor disco do Cult? Ou qual posição ele está pra vocês?
da discografia. Eu não sei porquê, mas eu tava esperando essa pergunta aparecer, cara. Eu imaginei que ela fosse surgir. Felipe, quer responder primeiro? Fica à vontade. Pra mim é o melhor sim, cara, não tem a menor dúvida. Porque aqui você tem exatamente o que eu falei no começo, nessa combinação da psicodelia com rock clássico, que depois eu passei a gostar muito mais do que quando eu escutei a primeira vez, inclusive por causa do The Cult, né? The Cult me fez ter mais curiosidade de conhecer as influências deles, e por causa da ainda presente aqui sonoridade pós-punk. E as músicas são maravilhosas, cara. Eu acho que são canções aqui impecáveis. Não tem música ruim nesse disco, cara. As 10 músicas são muito boas. Lógico, você vai ter clássicos aqui que a banda vai tocar para sempre, muito mais conhecidas, mas eu gosto até mais das músicas que não são singles, das músicas que não são tão famosas, do que dos 3 singles que você citou. Eu adoro os 3 singles, mas as minhas favoritas não estão entre elas. Eu coloco outras aqui como melhores. Mas, cara, eu gosto muito dos outros discos também. Eu acho que a sonoridade do The Cult foi mudando, mas eles, como a gente pode perceber, o Gleidson falou, né? É sempre The Cult, cara. Mesmo com discos tão diferentes, é sempre The Cult. E essa variação ao longo da carreira, assim, produziu coisas muito legais, canções maravilhosas. Então, eu acho que a discografia é quase, assim, sem disco pra passar vergonha. Mas esse daqui, pra mim, sempre foi o preferido, sim. Então, acho que eu vou junto. Assim, tem músicas de outros discos que eu adoro, assim, que eu falo, cara, adoro essa música e às vezes ela tá perdida no outro disco, mas no geral, a discografia do Cult é muito boa, mas acho que o Love é o ponto alto realmente. É aquilo que eu falei, que o Felipe completou ali. Eu acho que se eu fosse pegar, se eu fosse apontar um disco fraco, ou sei lá, se fraco é a palavra certa para isso, mas acho que o meu ponto menos da discografia do The Cult seria o Hidden City. É o disco que eu acho mais estranho, assim, ele me foge da sonoridade do que eu tô esperando deles. O restante, inclusive o último, o Under the Midnight Sun, o anterior, Choice of Weapon, gosto muito do que eles colocam. Born Into This tem algumas músicas ali que são, para mim, foi por onde foi a primeira turnê, né? Então foi o primeiro acesso ali. Eu acho que eles conseguem fazer coisas muito boas, com características marcantes que são da banda, né? Você tem ali a base principal, que é o Billy Duff e o Wes Burry, que estão sempre na banda, então eles estão sempre trabalhando em conjunto, por mais que muitas vezes eles não possam olhar um para a cara do outro, né? Mas é isso. Eu acho que sim, o Love é o melhor disco da banda, até pela história dele, né? O quanto ele conseguiu contribuir ali e fazer com que as pessoas conhecessem. Cara, eu acho que, mano, o Unanimidade, acho que eu ia entre os 3. Caramba, bicho, acho que eu vou nessa aí junto também. Acho que é o melhor mesmo, porque é que assim, eu fico muito entre ele, o Electric e o Sonic Tempo. Na minha opinião, esses 3 aí que ficam nessa minha briga, mas realmente esse disco consegue ter. Eu vou citar um outro que eu acho muito bom, que é o Beyond God and Evil. É um baita disco, na minha opinião. Um disco bem legal. E eu pergunto o seguinte pra vocês: o que vocês acham dessa belíssima capa do disco, né? Que a capa não é muita coisa diferente, né? Que tem uns símbolos ali, aí tem essa meio que tipo uma asa, né? Algo assim, né? Uma coisa indígena, enfim. Aí tem o título da banda e o nome do disco. Que, cara, pra mim, eu vou te dizer, essa aí é a capa que define o que é o disco, na minha opinião. É tipo assim, eu olho pra capa desse disco e eu falo, eu já sei o que tem aqui dentro, sabe? Tipo, ela não é uma capa, é uma capa simples, mas eu acho que ela consegue ser boa, assim, sabe? Não precisa ser algo, sei lá, pretensioso pra caramba, algo estrondoso, enfim, sabe? Uma coisa, assim, pra mim é uma capa que, pra mim, define muito bem o que é o disco como um todo, assim, eu acho. Então, manda a bola pro Felipe sobre essa.
Cara, eu acho que é uma capa muito simples, né? Porque não tem uma foto, não tem um desenho tão rebuscado, mas ela consegue ser muito poderosa por isso. Ela traduz a intenção da banda aqui de mudança em relação ao disco anterior, as propostas anteriores da banda desde o do outro nome, ao mesmo tempo que tá dando esse destaque para a personalidade, principalmente do vocalista, né? Porque o Ian tem uma história pessoal muito importante com os povos originários do continente americano, da América do Norte. Ele morou no Canadá e lá ele conheceu indígenas e isso ficou presente na vida toda dele, né? Então você tem essas asas aqui que parece que é um símbolo meio de totem, né? Que você vai... Quando você sabe disso, você imediatamente vai lembrar, claro, né? Parece realmente alguma coisa ligada aos indígenas da América do Norte. E esses símbolos todos que tem aqui também em vermelho, tem essa relação, né? Eu gosto da fonte que está escrito The Cult, o jeito que eles escrevem Love também. Ela é toda muito detalhista nessa simplicidade, cara. As pequenas coisas aqui que vão chamar a atenção e você vai bater o olho aqui, você vai ficar com ela na sua cabeça, assim, você não vai esquecer mais. Belíssima capa, eu gosto muito dela. E antes do Gleison falar, acho que essa aí talvez seja o melhor logo de uma capa do disco do Cult, porque às vezes o Cult ele muda de logo, às vezes, em cada disco, se for analisar. Isso é ruim, né, cara? Eu não gosto não. Banda que fica trocando assim. Porque é uma marca, né, cara? É uma coisa que... Pô, você coloca na camiseta e os caras mudam depois, né, cara? É uma coisa que eles não têm, eles não têm uma marca. Eles têm um nome, mas não têm uma marca. E eles têm umas capas feias depois, cara. A capa feia, cara, deixa eu pensar a capa feia do... Ah, mas aí o Cult tem muita capa que... O Cult é craque, eles são craque. Tem muita capa feia, cara. A capa do... você vê que a capa do Cerimônia é uma capa meio... apesar que combina também, outra capa que conversa... Não, do Cerimônia é legal, eu gosto. Eu ouvi o Felipe dizendo que ele gosta da capa do Cerimônia. Eu lembro disso. Lembro disso. Mas qual que é o... Born into This, cara. Born into This é horrível aquela capa. Que é os ossos cruzados e o lobo pulando. Não, esse aí é do... Os ossos cruzados é o... Born into This, né? É Born into This. É porque ele tem duas capas. Não, é porque ele tem duas capas. Ele tem duas capas. Uma delas é realmente essa dos ossos ali com o lobo. Ah, sim! Agora é que eu vi. Meu Deus do céu, realmente, pelo amor de Deus, capa horrorosa, não. Que coisa horrorosa! Assim, eu acho que o forte do Cult não é capa. Se você parar pra pensar, o Choice of Weapon também é uma capa branca, que é como se o bode tivesse crescido e virou um guerreiro. O Hidden City são flores na capa, também é uma capa branca. Mas é bonita, Hidden City é bonita. A capa, assim, ela funciona muito melhor, né? A do último disco do Under the Midnight Sun também não é uma capa que, assim, que chame atenção. Ela também é meio... ela é perdida. E assim, em relação à do Love, você conhecendo a história da banda, você entende ela, né? E por isso eu acho que ela é uma capa muito icônica, justamente pela mensagem que ela traz. Mas eu vou ser sincero, não é uma capa que eu goste. Eu não acho assim uma capa bonita. Eu entendo ela pela história, entendo essa questão icônica dela, a mensagem que ela traz, mas sim, não é das capas que me chama atenção. Porque realmente, o Cult, pra mim, acho que não é capa o forte deles. Falando aqui da formação desse disco, Ian Astbury nos vocais, Billy Duff, guitarra, back vocals em Hollow Man, Jamie Stewart no baixo, teclados e back vocals em Hollow Man, o Miguel Preston, bateria em X Sanctuary e aquelas que você citou, né? Como que é Number 30 e The Snake, e o Mike Brezzik na bateria, com exceção dessas 3 músicas, né, que, né, duas foram single, né, do X-Cell Sanctuary, né, se eu não me engano, acho que foi, acho que depois entrar com bônus, né, provavelmente essas duas aí, né, pelo que eu me lembro, né, enfim. Snake e Number 13, né. Exatamente, enfim. Aí eu te pergunto então, Felipe,
pra você, qual que se destaca mais desses membros aqui, como um todo? Olha, como a gente estava falando que esse é um disco que acontece uma transição no som da banda, para mim o grande destaque aqui é o fato de que o Billy Duff ganha protagonismo. Ele já era um cara que já dividia a liderança da banda com o Ian Astbury, mas eu acho que em algum momento aqui, entre o Dreamtime e as gravações do Love, ele vira um Guitar Hero, cara, e fala, cara, eu quero aparecer, eu quero fazer um som diferente, eu quero que as minhas guitarras tenham mais destaque, não quero que seja uma banda só de linhas de baixo e bateria, como com a guitarra pontual ali, como é o post-punk. Então ele transforma o som da banda, porque assim, os vocais do Ian vão ser do mesmo jeito, mais ou menos, a carreira inteira, né? Ele sempre vai ter essa coisa meio épica, né? Essa coisa de Jim Morrison, assim, de chamar muita atenção, esse lado dele de xamã, e o timbre de voz, que depois, lógico, vai mudar com a idade, mas sempre chama atenção. Porém, aqui você vai ter um segundo protagonista, um cara que vai dividir as atenções, que é o Billy Duff. Então, são esses riffs aqui, são solos, são os timbres de guitarra que fizeram com que o Love se tornasse esse disco tão importante. Então, meu destaque para ele. Cara, antes do Gleice falar, vou ter que concordar tudo que o Felipe falou dessa vez, cara. O cara realmente, ó, descreveu tudo que ia falar, resumiu, viu? Tirou as palavras da minha boca. Isso que eu tenho que dizer, tá? Mas, cara, realmente, o Billy Duff é um cara, é um grande guitarrista, na minha opinião. Um cara que assim, que já tinha essas influências. Você percebe muito bem que ele tem essas influências do rádio, assim, o cara que realmente escutou, sei lá, AC/DC, enfim, tá? E não é à toa que eu fui ver depois que o Electric tem uma música que é um plágio desse AC/DC, que é Rock and Roll Singer, né? Que eles plagiaram, pelo que eu sei. Só que propositalmente. E tem uma homenagem aos Rolling Stones também no Electric. Sim, também. Esse é que é a Love Removal Machine, que é muito parecida com o Starmere. Exatamente. E tem uma cover também, né? Burn to Be Wild. Que é horrorosa, cara. Nossa. Acho que é essa merda aí, porra. Então, o Ian, eu acho que é um bom vocalista também, o cara canta bem também, então assim, mas realmente pra mim é o que eu gosto mais, o que me chama mais atenção mais no The Cult realmente é o Billy Duff nesse caso, a guitarra dele realmente é algo que, cara, se tirar a guitarra desse disco do Billy Duff, cara, como é que o disco fica, cara? O disco não existe, basicamente, se for analisar. Os riffs basicamente não existem, basicamente. Então aí, fala aí, Gleison, então, qual que é o seu destaque maior desse disco aí? Caras, pra não ser um Billy Duff vai com as outras, eu vou puxar pro Ian, tá? Eu acho que, realmente, a guitarra do Billy Duff se destaca muito aqui nesse disco, acho que em todas as músicas você tem ele ali brilhando, mas, putz, eu vou no vocal do Ian, acho que se fosse a banda toda com outro vocalista, não funcionaria tão bem quanto funciona na voz dele. Acho que aqui não tem o que dizer, porque, assim, baixo e bateria completam, mas assim, elas completam, elas não são destaque, elas têm algum ponto ali em uma música ou outra que aparece um pouco mais, mas falando da dupla ali, eu vou deixar vocês irem com o Billy, não vou deixar o Ian sozinho nessa. O coitadinho do Ian. Boa. Coitado. Enfim, já podemos ir pro faixa a faixa ou tem mais algo para falar mais? Já falamos tudo aí, então... Podemos ir. Mas antes do faixa a faixa, por favor, pessoal, faz o seguinte questão. Segue o Prisioneiros do Rock aí nas plataformas de streaming, que é muito bom, um podcast excelente, tá? Que tá mais de 285, né, episódios, não é? Felipe, agora já... 287 o próximo. Eu quase, chutei, quase foi gol. Então. Se você tiver com um tempinho, maratone, 287 episódios que vale a pena. Tem que ser com todos os dias, cara, escuta 3 episódios por dia, entendeu? Em um ano você fecha, fácil. Vamos pro faixa a faixa logo, sem enrolação, então vamos lá.
O disco começa aqui com a grande faixa aqui, Nirvana. Então, começa aí você, Felipe, já falando dessa grande faixa de abertura, já digo aqui um pouco. Abre muito bem, né? Como eu falei, as músicas que não são singles são as minhas preferidas. Essa está entre elas. Eu gosto demais de Nirvana. Tem essa guitarra cortante desde o começo, baixo muito presente também. Gosto do estilo que o Astbury está vindo aqui, essa coisa de pregador messiânico que ele gosta tanto de fazer, e ele faz muitíssimo bem. Cara, é uma declaração de intenções de uma banda que já mostra que mudou. Então você já tem esse cartão de visitas aqui, essa coisa mais grandiosa, essa base rítmica aqui que é quase uma marcha, né? Mais hipnótica, se repetindo, e camadas que vão crescendo, cara, um refrão poderoso como tem que ser. Eu acho que é uma belíssima música para abrir, talvez seja realmente a melhor música para começar esse disco aqui. Gosto muito de Nirvana. Isso, agora fala aí, Gleison, então. Cara, assim, o disco começa lá em cima, né? Nirvana, ela já começa no alto astral, música legal, agitada, um refrão marcante. Eu acho que isso vai acontecer em todo o disco, você ter refrão marcante. A letra fica ali na tua cabeça, a repetição, Everyday, Nirvana, Nirvana. Então você fica com Nirvana na cabeça o tempo todo. A guitarra do Billy Duff aparece muito, né? Ele já coloca ali o cartão de visitas dele. Fala assim: olha, gente, eu faço parte dessa banda aqui e eu sou um dos protagonistas. E aí você vai vendo no decorrer que vai ser isso mesmo. É uma fórmula, para mim, ficou aquela coisa de uma fórmula meio pronta do que eles queriam fazer no disco. Diferente do que foi no disco anterior, no Dreamtime. É uma grande faixa de abertura, na minha opinião. Como vocês falaram, uma música com um refrão bem grudento, na minha opinião. E assim, essa aí, cara, tá entre minhas favoritas também, assim. Então, cara, não tem o que dizer, cara. Essa música aí, eu até achei que quando assim, talvez, eu até achei que ela fosse até single, mas só que depois fui pesquisar que não era. Que ela tem cara de música pra ser assim, talvez ser um dos singles ali do disco. Eu acho que, né, acabou não sendo, acho que eles perderam um pouco nessa. Mas agora, indo pra próxima aqui, Big Neon Glitter. Cara, pra mim, ó, continua foda o disco, na minha opinião. Claro que eu gosto mais da anterior, mas essa aí eu acho muito boa. Big Neon Glitter, eu acho que já tem uma pegada um pouquinho diferente. Ela puxa pra uma coisa mais... Eu acho que lembra o U2, cara. Lembra o U2 dessa época aqui, né? O U2 mais arena rock, assim, mais música de estádio. Eu acho que é uma música mais acessível até, mais ganchuda nesse riff de guitarra, nesse andamento que ela tem. E eu acho que o Ian, que tá cantando pra caramba, cara, ele dá uns gritos aqui maravilhosos. Então ele já mostra que tinha um alcance muito grande, que tinha uma variação de estilos no jeito de cantar dele aqui, né? Que na própria música ele começa nas estrofes com um tom mais baixo para depois dar uns gritão, que fica muito legal. E é uma música com uma atmosfera um pouco diferente também, né? O jeito que a guitarra do Billy Duff tá aqui, com mais efeito também, mais etérea, fica muito legal. É inferior a Nirvana, mas continua sendo uma ótima faixa também. Você, Gleison? Essa aí, mais uma coisa até antes do Gleison, essa aí poderia estar ter cara do War, sabe? Uma música daquele disco assim, do U2. Exatamente. Além de que o U2 também tinha aquela coisa também um pouco grandiosa nesse sentido na época. Nesse sentido. Também. Então, se for analisar, realmente tem muito nisso mesmo. Fala aí, Gleison, então, antes que eu... O meu destaque nessa música é a bateria. Eu acho uma bateria marcante ali, marcial. Ela quem conduz, né? Diferente da outra que a guitarra conduzia, acho que aqui quem conduz é a bateria ali do Mark. E funciona muito bem. Ela não tem a mesma grandiosidade que tinha, que veio na abertura do Nirvana, né? Ela muda um pouco o ritmo ali, mas aqui é o diferencial dela.
eu sinto assim, o disco ele tem 3 tipos de música. A Big Neon Glitter tá ali no meio termo. Então, agora vamos para a faixa homônima do disco, Love. Começa aí com você, Gleison, e eu vou ficar por último nessa, já vou falar um pouco aqui, vai. Love é o hard rock, né? É o Kurt fazendo hard rock, o Yancey Burry esticando mais os vocais, mostrando, como o Felipe falou na faixa anterior aqui, ele tá mostrando o que ele consegue fazer, o potencial que ele tem. E, cara, eu acho que, né, falando nisso, eu acho que ele tem uma puta voz, ele consegue fazer coisas muito interessantes quando ele quer trabalhar em cima disso. E assim, para mim, na faixa título, o destaque acaba sendo realmente os vocais do Ian. Assim, eu não consigo puxar outra coisa que não seja isso. Diga lá, Felipe. Aqui você vê a banda já mais solta, né, cara? Impressionante. Você teve como se tivesse tido 2 incursões aqui para apontar direções, e aqui eles vão fundo, né? Ela é mais hard rock, principalmente nos 2, 3 minutos finais ali, que aí você vira um show de guitarra do Billy Duff. Eu gosto desse começo mais compassado, né? Ela quase mid-tempo, assim. Mais uma vez a bateria do Mark dando esse ritmo, né? Muito presente, as caixas muito abertas, né? Não é uma bateria que se costuma dizer que, olha esse som anos 80, né? Aquela coisa com tanto reverb mais fechada, ela tá bem aberta aqui e muito bonita. E eu acho que você vai ter essa performance do Ian novamente aqui como destaque, mas não tem jeito, cara. Esse final vai te surpreender porque você não tinha visto o The Cult fazer isso aqui, que é as guitarras do final do Belly Duff, né? Exatamente. E vou dizer, é a minha favorita do disco. Pra mim é a melhor música do disco. Melhor que os 3 hits inteiros, só tenho isso a dizer mesmo. Música perfeita, hard rock, pô. É isso que eu falo, olha. Todo o meu amor ao Billy Duff tá nessa música aí. Isso que tem a dizer. Vamos pra próxima nessa aí. Isso que tem a dizer. Papo reto. É isso. Então, agora vamos aqui. Brother Wolf, Sister Moon. Brother Wolf. A música que acho que tem um andamento mais diferente, acho que ela dá uma descansada, eu acho. Assim, acho que o disco já dá, tipo assim, começa com 3, assim, aí bem mais agitados ali, principalmente a Love, que é mais hard rock, enfim, mais solta, aí vem uma música que dá uma certa... pra você relaxar um pouco. Assim, de início, cara, eu demorei pra curtir um pouco ela, assim, né, mas depois eu fui acostumando melhor, hoje eu gosto muito mais, acho que é a música mais longa do disco, né, 6 minutos, né, que é de todas aí, mas hoje em dia eu gosto mais dela do que antes, então é uma música que eu curto bastante, na minha opinião, e com destaque pro Ian também nessa aí. Então, vai, Gleison, falando dessa aí. Ela tem mais de 6 minutos, né, ela é realmente a música mais longa do disco. E eu vou muito na linha do que você falou, assim, ela é uma música muito climática e por conta disso, quando eu conheci o disco, eu não gostei. Porque eu tava esperando aquele hard rock que eu tava ouvindo antes, né? Então, de primeira, assim, ela não me pegou. Mas é aquela história, conforme você vai ouvindo, absorvendo melhor, você vai começando a entender o que eles faziam, o que eles gostavam de fazer. Ela vai te apresentando as camadas que ela tem, os detalhes, e aí você vai vendo que, putz, foi um baita trabalho, né? Eles fizeram um baita trabalho aqui para trazer realmente esse clima, para entrar naquilo que o Ian gosta de tratar, os assuntos que ele gosta de trazer. E essa é uma música que ela cresce muito ao vivo, né? Eles esticam, eles alongam, eles querem fazer mais ali. Inclusive, né, como você já falou, nós estamos completando 30 anos do disco, aliás, 30 não, né, 40, e esse ano eu fui no show do Cult e eles tocaram ela, e assim, foi justamente para isso, assim, para abraçar quem é fã, curte pra caramba, e aqueles que foram lá só para ouvir os hits ficam meio perdidos, tipo, o que tá acontecendo aqui, né?
E pelo que eu sei, né, fiquei sabendo aí, parece que é a preferida do Felipe. Diz aí, Felipe. Cara, nunca falei isso não. Porra, tudo isso pra isso, porra. Tentei, né? Vamos ver, vai que... Não, mas eu adoro, cara. Mas assim, claro, eu também, no primeiro momento, estranhei, né? Ela é uma balada densa, são quase 7 minutos, ela não tem muita variação melódica, ela não tem um crescendo que vai te empolgar ali depois na metade final, por exemplo, que é uma coisa que poderia ser colocada. Então você tem que se acostumar, cara. Esse começo morno aqui vai te envolver. Tem essa temática mística indígena aqui que o Ian gosta tanto, e a letra é muito bonita em relação a isso. E o solo depois do Duff já melhora, já traz mais uma empolgação, tem um teclado aqui também. Então é uma música que você precisa se acostumar, você precisa realmente deixar que ela te cative, não vai ser uma coisa tão imediata como estava acontecendo até aqui, mas a partir do momento que você se deixa levar, pode ter certeza que vai virar uma música muito querida também. E, então vale a pena passar por esses 7 minutos aqui, porque depois a experiência é boa. Exatamente, né? É isso mesmo. Então vamos aqui para um dos hits, né? Rain. Assim, cara, é a música que acho que o refrão me gruda. Acho que se eu for pensar em uma música que o refrão me gruda mais, é essa daí. Desse disco, a Rain me vem à cabeça, assim. Mais fácil, mas... Assim, foi uma das que eu... talvez foi uma das primeiras que eu ouvi, assim, e é uma das músicas que eu sempre adorei, assim. E, cara, eu não tenho que dizer nada além disso. Então, não vou falar mal dela, porque pra mim seria um absurdo. Porque eu sou maluco, mas não sou doido, né? Essa é a questão. Então, passar a palavra pro Gleison. Bom, ela é a mais curta do disco, né? Ela tem 3 minutos e pouquinho. E se Brother Wolf era difícil, Rain ela é açucarada. Né? Ela já vem com uma outra pegada, ela também já me ganhou na primeira audição, ela é dançante, letra fácil, repetitiva, gruda na cabeça. Gleison. Hã? Dançando na chuva, essa daí? É tipo isso. Né? Começou a chover, todo mundo já lembra de Rain, não adianta. Cantando na chuva. Né? Antes de passar a bola pro Felipe ali, mas assim, ela tem uma daquelas coisas que eu falei que é uma marca desse disco, que é justamente uma letra fácil, refrão repetitivo, que gruda, que faz você ficar repetindo ali e memorizando ela, né? E aí, assim, o restante é aquilo que é aquela marca registrada do coach de guitarra sobressaindo e a cozinha ali acompanhando. Diga lá, Felipe. Que linda música, cara. Que coisa grudenta, pegajosa, né, cara? É cara de single mesmo. É interessante você falar que ela é a mais curta do disco, quando ela tem quase 4 minutos e é menor, né? É um disco de canções longas, mas você não percebe escutando, né? As músicas são muito boas. E Rain é isso, cara. Ela é um hit instantâneo. Se você não gostar dessas, você nem precisa virar ao lado, cara. Não é possível, porque você realmente está escutando o disco errado. Porque tá com o ouvido surdo. É uma letra repetitiva. É uma brincadeira que ele faz aqui, ao mesmo tempo que tem essa coisa, né, das tribos indígenas ansiarem pela chuva, né, que tem essa figura tão presente, assim, que a gente sempre lembra, mas tem uma conotação sexual, que o próprio Ian Astbury fala que é uma letra sexual, né, puramente sobre sacanagem, que ele fala que essa letra aqui, quando ele tá cantando aqui, deixa ela cair, né, estou esperando por tanto tempo, o sol queimando a minha pele, né. Então ele faz essa figura de linguagem aqui que, depois você fala, você não consegue mais parar de pensar nisso. Mas eu acho que é a música mais fácil de gostar desse lado A aqui. Não que as outras não sejam boas, mas ela é mais fácil de gostar. Ela é mais imediata, assim, mais direta, infecciosa nesse riff também, né, que fica acompanhando o refrão. Ótima canção, cara. Exato. E agora chegamos aqui, Phoenix.
música perfeita. Perfeita em até os mínimos detalhes. A guitarra desse filho da mãe do Billy Duff, cara, não tem o que dizer. Entendeu? Essa é a questão. Eu acho essa música foda e pra mim talvez tá no meu top 3 ou top 2, briga junto com o Love, entre as minhas favoritas do disco. Já digo de cara, música maravilhosa, o vocal do Ia tá muito bom. Assim, então, tem o que dizer. Essa aí eu mostro todo o meu love, todo o meu amor a essas faixas aí ao Billy, que é um grande guitarrista. Já passo a bola pro Felipe dessa. Essa é a minha favorita do disco. Essa é que eu mais gosto. Aí, agora, pô, chegamos, pô. Ressurgiu, hein? Essa ressurgiu. Ressurgiu. E curiosamente, assim, ela não parece com mais nada do disco, né? Não que todas as músicas, tirando essa, sejam iguais. Você vai ter baladas, você vai ter faixas mais longas e tal. Mas eu acho que ela tem uma produção diferente, cara. Esse uauá o tempo inteiro, né? Até exagerado, assim, mas eu acho que esse exagero é que me cativa. É maravilhoso. Toda a atmosfera dela, essa coisa repetitiva que ela tem também na harmonia, e o jeito que você tem essa coisa tão visceral na bateria também, cara, é uma faixa que tem uma produção do Love, mas ela tem o DNA do Dreamtime ainda, sabe? Eu sinto que ela tem essa coisa ainda que relembra muito o Cult de 84. E eu acho esse I'm on Fire também maravilhoso, que ele fica cantando, cara, e vai ficando mais alto. Canto junto, passo vergonha no trânsito toda vez que escuto essa música. Então, a música, assim, eu comecei a gostar logo que eu conheci o disco, mas, claro, né, você é mais moleque ali, vai mais nos hits, mas com o tempo ela já se tornou a minha preferida e segue até hoje. Eu acho Phoenix maravilhosa, cara. Então, aí, Gleice, fala um pouco dessa aí. Cara, eu tava com vergonha de falar do Huawei e dizer bobagem, mas o Felipe falou, então eu consigo seguir nessa linha. Phoenix, para mim, ela tem um quê hipnótico, justamente porque ela fica a guitarra fica nesse wah-wah, e o Ian, ele vai variando o vocal, uma hora ele tá declamando, outra hora ele tá gritando, e você vai entrando, isso vai entrando na tua mente, você vai acompanhando, e assim como o Felipe falou de Rain, aqui o Ian trabalha muitas metáforas, né? Ele coloca muitos elementos na letra para conduzir os assuntos que ele quer abordar, uma hora colocando uma questão indígena, uma questão sexual, um outro assunto, mas sempre com uma letra, vamos dizer assim, cifrada, que você pode interpretar de várias formas. E daí você fica ali embalado na música, né? Quando você vê, ela já acabou, e você fala assim, putz, deixa eu ouvir de novo, porque eu acho que eu não entendi. O que será que ele quis dizer aqui, né? Exatamente. E agora chegamos aqui, Hollow Man. Começa aí, Gleison, falando um pouco dessa aí. Então, Hollow Man eu já acho uma música mais simples e direta, né? Não quer dizer que ela seja ruim, não é nesse sentido, mas assim, as outras músicas, elas pareciam ser trabalhadas de uma forma diferente, aqui eles foram mais direto ao ponto. Mas ela tem, de novo, para mim, uma coisa que acontece em todas as outras, ou quase todas as outras, que é um refrão marcante e repetitivo para grudar na tua cabeça. E aí você fica repetindo, você fica ali com Hollow Man o tempo todo batendo na cabeça e acompanhando. Cara, vou dizer, assim, acho que eu gosto dessa música, eu acho uma música bacana. Não tá entre minhas favoritas do disco, vou dizer. Talvez, se for analisar como um todo, a que eu menos gosto, mas é aquela coisa. Mas é que eu menos gosto dentro do contexto do álbum. Entendeu? Não é porque ela é ruim, não. É porque eu gosto, tem partes que eu acho melhores do que essa. Mas, assim, uma música ainda boa. Realmente é mais simples, né? Mas ainda curto ainda, mas não é aquela Coca-Cola toda, na minha opinião. Isso que eu falo. Então, falei, Felipe.
Cara, eu adoro, mas eu tô com o Leidson. Ela é simples, direta, ela me lembra muito Nirvana, a estrutura, cara. Ela vai se basear num riff repetitivo, grudento, muito bom. Você vai ter, novamente aqui, o baixo marcante, uma letra que se repete bastante também. Eu acho que os iaiés do final poderia ser um pouquinho menor, poderia ter menos, fica um exagero, ele estica demais, né? São quase 5 minutos ali, poderia ter 1 minuto a menos, que não teria problema. Mas, cara, não tem como não gostar. Ela é toda pop perfeita também nesse sentido, né? Ela musicalmente mais enxuta, muito eficiente. Ela não se torna tão grandiosa quanto a gente estava vendo em alguns momentos aqui, mas ela tem essa eficiência de uma canção pop. Então, para mim, poderia ter sido hit, poderia ter sido single também, por exemplo. Ela tem cara de single. Agora, Revolution. Aí eu vou entregar o ouro, né? Revolution é a minha música preferida. Ai, tá vendo, cara? Ela é a minha música preferida. Ela foi minha porta de entrada pro The Coach. Essa é a música que, quando eu vi aquela playlist, eu falei assim, eu conheço uma música só. Qual? Revolution. E, pra minha infelicidade, eles não tocaram no show. Eu fui conhecendo uma única música, e foi a única música que eles não tocaram no show lá em 2008. Mas, assim, ela é disparada a minha música favorita. Eu não consigo não gostar dela. Toda vez que eu ouço, eu fico ali, tipo, viajando na música. Eu acho o conjunto dela, assim, perfeito, grandioso e apoteótico. Assim, não dá. Eu não consigo falar mal dessa música. Mas ela tem, de novo, ela tem o mesmo detalhe, né? Ela tem refrão repetitivo, tem um refrão fácil, você fica ali. Eu só acho, assim, eu consigo achar um defeito que é a mesma coisa que o William falou lá nos Yeah. Poderia ter um pouquinho menos de repetição do refrão. Acho que aí ela cansa um pouquinho, porque fica muito tempo repetindo o refrão. A música é maravilhosa, isso aí é linda, cara. Não tem como falar mal dessa aí, não, cara. A pessoa que fala mal dessa aí tem que se tacar na janela, cara. Desculpa, mas é isso aí, cara. Essa música é boa pra caramba, realmente. Essa aí foi um dos singles do disco. Fala aí, Felipe, então. Ah, cara, pra mim ela é a melhor dos 3 singles. Eu gosto mais dela do que das outras canções que foram singles. Novamente, eu gosto das 3 músicas, mas eu gosto de Revolution porque ela tem uma coisa mais doce, cara. Ela tem essa coisa mais contida, mas ao mesmo tempo ela te provoca, você se arrepia com o clima que ela vai criando aqui, cara. E essa coisa ser mais lenta, ela é quase uma balada, ela não chega a ser tão balada assim. E, cara, é fácil de gostar, é fácil de escutar. Isso que o Cleiton falou, novamente você vai ter essa forma de ser repetitiva no final, mas ela tem uma coisa diferente, cara, e que eu acho que é uma certa doçura nessa composição e no jeito que ele canta. O começo das estrofes todas, quando o Ian tá repetindo, né, Sorrow, né, ele passa uma coisa agridoce que eu acho muito bonita, cara. Então, tá entre as minhas preferidas do disco também, e eu acho que é melhor do que as músicas os outros 2 singles que ficaram mais famosos com o tempo, né? E uma letra muito legal também, nada de revolucionário aqui, apesar do título na letra, mas é legal pela abordagem lírica de fazer uma revolução pela paz, né, cara? É uma proposta de falar, não de uma coisa agressiva, de uma necessidade de uma guerra, necessidade de uma revolta, né? Mas de você mudar por se entender melhor, né? Então, uma revolução. Parabéns, Gleison. Parabéns, cara. Ótima escolha. Eu coloco ela, pelo menos entre as 3 melhores, ela tá com certeza pra mim. Aí eu vou concordar com você, Felipe. Eu acho que essa aí é das 3, acho que é a melhor. Ela começa devagar, né? E ela vai te envolvendo, e quando você vê, pô, que música é essa? Essa tem dinâmica, né? Ao contrário de Brother Wolf Sister Moon, que não tem tanta dinâmica assim, ela cresce muito, né? Exato. E já que vamos falar aqui do maior hit aqui do disco aqui,
She Sells Sanctuary. Cara, realmente essa aí é aquela famosa música. Você não conhece a banda, não sabe o nome da música, mas você vai conhecer essa música, né? Que é o caso, acho que, pelo menos das pessoas que eu conheço, assim, que essa música até foi trilha até de jogo de videogame, do GTA Vice City, pelo que eu fui ver. Porque eu tenho um amigo meu que ele falou, essa música, esse jogo, esse The Cult tem aquela música ali, She Sells Sanctuary, por quê? Foi trilha do GTA, eu pensei, porra, caramba, assim, eu nem sabia que tinha sido trilha, mas assim, é uma música boa, grande hit do disco, assim, se pode dizer, da banda, daria pra dizer também. Não é das minhas favoritas, obviamente, né, porque, como eu falei, acho que o lado B, eu concordo com o Felipe nesse sentido que o lado B acho que é melhor que o lado A, nesse sentido, mas, assim, não dá pra criticar muito dessa aí, não, cara. Fala aí, o Felipe, um pouco sobre essa daí. É hino, né, cara? É hino, é música maior do que a banda. Você tem essa canção disparada no Spotify como a mais ouvida do The Cult. Mas, cara, eu acho que, apesar dela ser maravilhosa, eu acho injusto que ela seja a música que representa esse disco e para muita gente que representa o The Cult. Tudo bem, tudo funciona aqui mais uma vez, né? As formas que a gente estava falando antes se repetem aqui com uma eficiência até melhor, em alguns sentidos, ela é mais bem resolvida. Mas, cara, eu gosto mais do The Cult fazendo as outras coisas que a gente destacou, como Phoenix, como Revolution, chama mais a minha atenção. E, cara, eu não vejo diferença nenhuma no Nigel Preston aqui pro Mark, pelo contrário, eu acho que o Mark tem momentos que se destaca mais no disco, como a gente comentou, inclusive, né, que a bateria está mais presente. Então, talvez o Nigel ter saído porque estava com problema com vício e drogas não tenha sido um mau negócio para a banda, no final das contas. Mas, cara, você vai ter um riff maravilhoso, uma batida mais dançante, né? Uma música que virou música de pista de dança, inclusive. Pelo menos nos porões ali de morceguinhos lá que gostavam de gótico. Ela sempre tocou e deve tocar até hoje. Eu acho que ela ganha muito porque, como foi o primeiro single, como foi a música gravada antes, eles combinam essa intenção de fazer um hard rock, essa puxada pro psicodélico, essas guitarras em destaque, mas ainda era uma banda mais pós-punk, né? Essa gravação precede ali alguns meses o restante do álbum. Ela é uma canção maravilhosa, eu só não acho que ela deveria ser a música mais famosa do The Cult. Eu acho que o The Cult tem outras um pouquinho superiores, apesar dessa aqui ser muito boa também. Vocês gostam dela? Já falei um pouco, mas realmente até concordo. Realmente tem outros hits que eu acho que seja melhor do que ela mesmo. Por aí eu vou ter que concordar. Então, ela não foi minha porta de entrada, né? O pessoal costuma conhecer Cult por She Sells Sanctuary, e eu já não conhecia ela, fui conhecer no pré-show ali naquela playlist que eu recebi, mas assim, gostei dela de cara, né? Ela não tem como, dificilmente você não vai gostar da música, ela é tudo aquilo que você tá esperando da banda. Ela tem o ritmo dela te pega, o instrumental ali, a bateria, acho que a bateria que ela tem realmente um destaque, o Ian cantando, guitarra, baixo, cara, ela é um musicaço, né? É um hino mesmo, mas assim, tem outras músicas que eu acho que poderiam valorizar melhor a discografia, mas fecha bem ali o contexto final do disco, essa coisa do lado B ser melhor, né? É justamente, acho que por conta desse conjunto. Você tem uma sequência de músicas ali que são muito boas. E She Sells Sanctuary tá ali, tá nesse bolo. Exato. E agora, finalizando o disco, Black Angel. It's a long way to go. Cara, vou começar com o Felipe aí, fala um pouco dessa faixa que finaliza esse álbum maravilhoso. Olha, se a gente estava comentando que Brother Wolf Sister Moon tem um pequeno defeito, né, de
de dinâmica, eu acho que isso aqui é corrigido, cara. Eu acho que Black Angel ganha exatamente nisso. Tem uma letra muito boa também, tem um tom melancólico que eu não vejo no restante do disco. Acho que é a única música aqui que tem esse lado soturno e melancólico, mas consegue ser mais empolgante nesse crescendo que ela tem aqui, cara. Ela tem uma letra muito bonita, como eu estava falando, tem uma interpretação vocal do Ian Steinberg mais dramática, então não poderia estar em outro lugar, tinha que ser a faixa de encerramento. Eu acho que o disco escolhe bem a sua montagem, você não vai ter nenhuma canção aqui que você vai entender que está fora de lugar, essas alternâncias que ele tem aqui. E, cara, e depois do grande hino, do grande hit da banda, é muito legal você fechar com uma faixa mais lenta, mas com esse tom tão dramático aqui, sombrio, que vai te deixar reflexivo, né? Você não vai terminar o disco dançando. Não é um encerramento explosivo, né? Mas é um fechamento que vai você fazer o ouvinte ter a sensação de que teve uma experiência completa, né? Você teve um disco que te entregou um pouco de tudo, e você vai terminar mais reflexivo aqui com essa canção mais lenta. Linda canção, Black Angel. Felipe, desculpa, mas eu acho que eu discordo um pouco, acho essa aí a pior música. Tô brincando, brincadeira, nada de... já zoando aqui. Música muito boa, acho que essa aí fecha bem o disco, ela realmente tem esse lance, tom de... que eu acho interessante, inclusive, quando tem isso de finalizar com uma música que não seja tão agitada. Não tenho o que dizer, cara. Esse disco aí, ele fecha com chave de ouro. E é isso, não tenho mais o que dizer. Fala aí, Gleison. E, Gleison, por favor, se falar mal dessa, se olha... Deixa eu me preparar aqui. Então, não, na verdade eu vou acabar repetindo um pouquinho de algumas coisas que o Felipe disse, porque a minha impressão ouvindo Black Angel é justamente o que é semelhante, né? Ela é uma outra música climática que remete a Brother Wolf vs. Sister Moon, só que eu acho ela mais fácil de assimilar, né? Eu acho que por ser mais densa e carregada, a Brother Wolf vs. Sister Moon, ela é mais difícil de você conseguir assimilar e você entender e gostar dela. A Black Angel eu já achei mais fácil, acho que ela tem uma outra pegada nesse sentido. Eu acho ela muito bonita como canção, acho ela muito bonita, e assim, no começo eu estranhei porque você vem de uma empolgação muito grande na sequência de músicas, Hollow Man, Revolution, She Sells and Trade, e daqui a pouco você cai com Black Angel, né? Mas aí eu acabei tendo uma outra referência que me veio à cabeça, que assim, você tem o êxtase e depois o relaxamento, e aí encerra. Exatamente. Isso mesmo. É um final contemplativo, né, cara? Uhum. Bem isso mesmo. E você fica ali depois, né, pensando, o que aconteceu aqui? Onde é que eu tô, cara? Então, é isso. Cara, considerações finais desse disco, em nota de 1 a 5, assim, é um disco clássico, assim, se é o melhor, briga entre o meu favorito do The Cult, na minha opinião, com o Electric e Sonic Temple, na minha opinião. Assim, um disco assim muito bom, tem músicas muito boas, não tem nenhuma que eu falo tipo assim, essa aqui é ruim, essa aqui não presta nada. Para mim é um disco assim que muito bom, é um disco de mudança, assim, você percebe muito bem, se você comparar esse com o primeiro, você percebe até a diferença. Assim, cara, Billy Duff brilhando, né, nesse disco, e Ian Astbury também. Então, assim, o que eu tenho que dar de nota de 1 a 5, esse disco merece 5. Pra mim, não posso tirar nem pôr nesse disco aí. Disco maravilhoso, e é isso que tem a dizer. Fala aí, Felipe, considerações finais e nota de 1 a 5 desse disco. Galera, eu sou péssimo para dar nota pelo seguinte, cara, não tem como eu tirar ponto de um disco que eu elogiei as 10 canções, um disco que eu escuto a vida toda. Foi o primeiro CD que eu comprei na vida, foi o Love do The Cult.
porque eu tinha ele gravado em fita cassete, então aliás, eu não tinha nem aparelho de CD ainda, eu comprei numa promoção, falei, opa, vou aproveitar, já vou comprar aqui, que um dia eu vou ter o toca-CD. Então assim, cara, não tem como não dar 5, cara, não tem como. Ficar achando defeito aqui só pra ficar sendo blasé e falar, não, eu vou dar 4,5 aqui porque não é perfeito. Não, é um disco que sou apaixonado a vida toda e continuo gostando. Escutei agora pro episódio com um sorriso no rosto aqui. Então é assim mesmo, não tem como. Exato, isso mesmo. Agora, Gleison, fala aí, então. Pô, com certeza é nota 5, né? É um daqueles discos formadores de opinião e caráter, né? Como o pessoal gosta de dizer. Porque, putz, cara, ele é bom do início ao fim. Você sente, você ouve ele, não sente, assim, quando você percebe, já acabou. É um disco que você consegue ouvir de forma repetida, 2, 3 vezes, se você quiser, tranquilamente, né? Tem muitas músicas boas, aquelas músicas que talvez não sejam as mais fáceis de digerir, mas elas passam tranquilamente, e daqui a pouco você entende e curte igual, né? Como o Felipe disse, é um disco que você passa vergonha no trânsito, cantando dentro do carro, né? Então, cara, é isso, assim, se você não conhece The Cult, o Love é uma boa porta de entrada. Se você não gostar da banda ouvindo Love, pode descartar, ou você não vai gostar nunca, ou você precisa dar uma reeducada na sua audição e depois você volta. Então, Felipe, já finalizando esse episódio aqui, agradeço por aceitar de participar de mais um episódio. Sempre tá com portas abertas aqui pro canal, aqui participar de mais vídeos, mais episódios, seja para rock nacional ou internacional também, sobre outras bandas de wave, enfim. Então, só divulga o Prisioneiros do Rock, fala que tá rolando mais aí e se despede do pessoal. Jorge, primeiro, cara, agradecer sua paciência, né? Você tá tentando marcar essa pauta há um tempão, eu ando muito enrolado, muita dificuldade, cara, eu não tô participando de podcast nenhum, então você teve aí paciência de aguardar aí um dia que desse certo. Muito obrigado, porque eu adoro esse disco e queria muito fazer esse álbum com vocês. Porra, muito legal poder gravar com você, Gleito, você sabe que eu gosto muito de você, tô sempre te elogiando lá nos grupos do WhatsApp, você é um cara genial. Valeu. E, cara, Prisioneiros tá aí toda semana, todo sábado estamos com episódio novo. A gente acabou de ser eleito o melhor podcast de música do Brasil pelo prêmio mpb.com.br. Foi uma votação popular, né? Então a gente ganhou porque a gente tem muitos ouvintes queridos que votaram na gente. Então temos que agradecer eternamente aí por esse voto. Ganhamos um troféuzinho em São Paulo semana passada, lá tá com o Rodrigo Melão, que mora em São Paulo. E tamo aí, cara, vamos terminar o ano agora com alguns episódios e janeiro já tem coisa nova aí, já estamos com a pauta pronta e vamos em frente, porque como o Christian gosta de dizer lá no Prisioneiros, o assunto é o que não falta, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Não sendo heavy metal, pode me chamar que eu tô aí. Vamos Cara, que tal a gente gravar? Não, brincadeira, é sacanagem. Imagina, episódio sobre Iron Maiden, esquece. Cara, vou passar o episódio inteiro falando mal da voz do Bruce Dickinson, cara. O pessoal não vai gostar. Não sendo heavy metal, pode chamar ele pro prog que ele vem. Cara, episódio... prog eu vou, cara. Prog eu vou. Prog eu já acostumei. Não gosto, mas acostumei. O episódio sobre uma capa que você ama de paixão, Destroyer do Kiss, né? Ok, beleza. Cara, eu não vou postar essa capa no Instagram, cara. Eu vou ganhar muitos inimigos, você vai ver só. Ai, que medo. Enfim. Então, que inclusive parabéns aí pro Prisioneiros que recebeu esse prêmio merecido, né, também, né? E que realmente o grande podcast que já tá há mais de alguns anos, já desde 2022, 5 né? anos. 2020, 5 anos, cara. Vai tempo que como canal até. Pô, então é isso. Agradeço demais, sempre é uma honra ter você aqui participando aqui, falando desses assuntos. E agora, Gleison, se despede aí do pessoal, aí fala mais o que tem mais a dizer, então. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer a presença do Felipe, né? Eu sempre falei, eu sou um fã, confesso, do Prisioneiros do Rock.
consegui ouvir todos os episódios e fiz essa maratona, curti pra caramba. Foi através do Prisioneiros que eu conheci o pessoal do Rock na Mesa, que eu conheci o Jorge no Pod Discos, então foi minha porta de entrada para essa galera aqui que é do bem, né? Aproveito para mandar um abraço pro Christian e pro Rodrigo, né? Meus companheiros aí de audições de podcast, né? Mesmo eles não sabendo muitas vezes, mas estou ali firme e forte com vocês, né? Então agradeço. Companheiro de lavar a louça, né, cara? Minha companhia de corridas muitas vezes, né? Eu vou ouvindo o Prisioneiros. Então, agradeço, né? Por isso, agradeço o Jorge por mais uma vez estar aqui participando e falando de uma banda e um disco que eu curto pra caramba. Agradeço ao pessoal aí que está assistindo ou ouvindo a gente. Foi um prazer estar aqui para vocês. E, galera, bora que tem mais coisa vindo, tem mais ideias, tem mais convidados. Espero que o Felipe esteja aí com a gente mais uma vez, quando for possível. E até a próxima. Valeu. Então vamos falar aí o seguinte, não vou contar essa parte não, Felipe, vai estar no vídeo mesmo, que é assim mesmo. Então, já que o Luiz falou, então Prisioneiros do Rock é formador de caráter, tá ok? Então ok. Valeu, galera. Obrigado, gente. É muito bom. É isso, então. Então, pessoal, antes de mais nada, se inscreve nesse canal, ativando as notificações aqui para sempre ficar atentos às novidades. Dá o like, compartilhar para seus amigos e também ouvir nas plataformas de streaming também. E também escute o Prisioneiros também lá, que é um podcast muito bacana, também com muitos episódios lá sobre muitas coisas legais, muita coisa boa, só música boa mesmo ali. E que mais, Estamos com vários episódios iguais agora, inclusive, cara. Exato. Estamos fazendo pauta igual agora, sem querer. O que saiu no Prisioneiros? Vamos fazer. O que saiu lá? Não, que é pior que vocês lançaram antes 2 vezes, cara. Foi exatamente. Então, e também quem quiser seguir o Instagram também, segue o Instagram do canal também, do @podcastpoddiscos, e também quem quiser entrar no grupo do Zap, pode entrar, mas se for um filho da mãe, aí você vai estar fora, obviamente, porque você sabe muito bem o que acontece, né? Então, agradeço aí, Felipe, Gleison, então, nos vemos numa próxima e até mais.